Então vamos para mais um exercício, né? É lógico que daqui a pouco nós vamos ver mais forças, né? E os problemas vão ficar ficando cada vez mais complexos. Você pode notar pela evolução dos exercícios que a gente já resolveu até agora. Vai ter uma aula, por exemplo, só sobre atrito. Mas antes dessa aula chegar, já é possível resolver problemas com atrito. Quer dar uma olhada? Olha só. Na figura, uma caixa de 10 kg é arremessada sobre um plano horizontal com aceleração igual a 6 metros por segundo ao quadrado. O piso exerce uma força normal sobre a caixa igual a 40 newtons e uma força de resistência ao movimento chamada de atrito, né, com sentido contrário ao movimento, de módulo 20 newtons. Determine o valor do ângulo θ, né? E depois vem o módulo da força F. Viu lá? Tem atrito, né? Então o atrito não é um bicho de sete cabeças, nós vamos ter aula específica sobre ele, mas já dá para mencionar, né? Já dá para falar sobre ele. Vamos começar um problema de dinâmica? Como é que a gente começa um problema de dinâmica mesmo, gente? A gente sempre começa pensando nas forças que estão agindo. Eu vou destacar aqui, tá? Essa força F para mim, ela ficou pouco destacada aí no problema. Eu vou destacá-la aqui, ó. Tem uma força aqui, ó, né? Vou marcar com uma cor bem forte para a gente entender. Isso daqui é uma corda, né? E a pessoa está puxando a corda. Aqui, ó, tem uma força F, tá? Estou destacando, né, a figura que você tem aí. Aí tem uma força F. Além dessa força F, tem outras forças? Sim, tem outras forças atuando. Se a experiência está sendo feita no planeta Terra, eu tenho aqui a força peso, né? Tudo bem? Aqui então a força peso. Existe outra força agindo aí? Sim, existe outra força agindo aqui, que é a força normal. Tudo bem? Completando o desenho. E agora, nesse exercício, né, nós temos a presença da força de atrito, que, como a gente ainda não estudou, ele teve que contar mais detalhes. Né? É uma força contrária ao movimento. Então, vou marcar aqui o atrito no piso, aqui, ó, certo? Uma força contrária ao movimento, desse jeitinho aqui. Ó. Tá, aqui está, né, a força de atrito. Força de atrito. Tudo bem? Tá joia? Esse é o primeiro passo de um problema de dinâmica, tá? Sempre a gente começa desenhando as forças que estão faltando, por isso é importante você conhecer cada uma delas. Observa que nesse exercício eu já não vou mais ficar desenhando a reação da normal como eu estava fazendo em todos os outros exercícios. Né? Eu não preciso desenhar a normal, a não ser que eu vá, a reação, aliás, da normal, a não ser que eu vá precisar olhar para o chão, entender o processo de uma outra forma. Eu só estou desenhando aqui, resumidamente falando, as forças que atuam no próprio objeto. Agora, essa força que está aqui, ó, ela não está muito conveniente para o meu trabalho, né? Ela está inclinada em relação às outras e isso daí não é bacana. Então, o que, que eu vou fazer com ela? Eu vou fazer assim, ó, eu vou imaginar uma reta perpendicular aqui, ó, uma reta perpendicular e vou calcular qual é a componente da força que está nessa direção, a direção horizontal. Vou chamar essa força, né, já que é a direção horizontal, eu vou chamar essa força de Fx. Tudo bem? Força na direção do eixo x. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó, né? Decompondo a força. Decompor, para quem não sabe, é quebrar o vetor em duas partes, e essas duas partes são mais convenientes, né, para o meu trabalho matemático aí do que a própria força. Então aqui tem uma outra parte aqui, ó, que é a força do eixo vertical, que eu estrategicamente vou chamar de Fy. Tudo bem? Agora vamos olhar para esse problema, né? E perceber, né, esse problema do jeito que ele está acontecendo. A massa, ó, a gente conhece, a gente também conhece a aceleração, a gente sabe que o piso exerce uma força normal. Vamos anotar essas coisas? Tem muita informação lá no texto, vamos anotar.
a massa do objeto. Ops, deixa eu vir aqui para a minha anotação. Deixa eu levar a minha anotação lá para cima. A massa do objeto. A massa do objeto é uma massa de 10 kg. Certo? Nós sabemos também que a aceleração que o objeto tem é uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Sabemos que o piso exerce uma força normal, quer dizer, a normal ela vale 40 newtons. E que a força de atrito, né, um inventário aqui, ó, a força de atrito, ela vale, né, nesse caso aí, 20 newtons. O módulo dela é 20 newtons. Então, eu estou pensando em fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou olhar na direção horizontal e ver o que é que eu consigo descobrir. Então, vou escrever assim, ó, na horizontal. Estou olhando na direção horizontal, tá? Vamos ver o que a gente consegue descobrir nessa direção. Eu tenho aqui, né? Vou fazer assim, ó, força resultante do eixo X, ela é a massa do objeto vezes a aceleração. Então, a força resultante do eixo X, só na horizontal, gente. Eu tenho a Fx, certo? Tenho a Fx apontando para a direita. Eu tenho a FAT ao contrário, né? Apontando para a esquerda. Então, menos a FAT. Isso daqui é igual a massa vezes a aceleração. Observa que na horizontal não tenho mais nenhuma força. Então aqui eu vou conseguir, pelos dados que a gente tem aqui no problema, calcular qual é a Fx. Né? Eu vou fazer assim, ó, a Fx ela será a FAT, passei a FAT para o outro lado, tá? Mais a massa vezes a aceleração. Então a Fx ela vai ser, né? A FAT, 20 newtons, mais a massa do objeto é 10, vezes a aceleração, que é 6. Bom, 10 vezes 6, 60, com o 20, 80. Então, eu tenho uma Fx que vale 80 newtons. Bom, ele não perguntou, né, quanto é que vale a Fx, mas saber a Fx é bem interessante, né? Dá para saber a Fy também? Dá. Então vamos fazer aqui a conta de quanto é que vale a Fy. Para isso, eu vou olhar, né, na vertical. Então, olhando na vertical, né, eu tenho a seguinte situação. Nós sabemos que esse objeto não sobe flutuando, ele não flutua, né? E ele também não afunda no chão. Então, na vertical, a força resultante, né, do eixo Y desse objeto, ela tem que ser zero. Por quê? Porque não há movimento na direção vertical. Em relação à vertical, o objeto está em repouso, não é isso? Então agora olha só a equação como ela vai ficar. Eu tenho duas forças apontadas para cima, que é a normal e a Fy, e eu tenho o peso apontado para baixo. Então vou fazer assim, ó, a normal mais a Fy, né? Ela tem que ser, né, menos o peso, ela tem que dar zero. Então, olha só o que eu fiz, né? As duas forças que estavam apontadas para cima, né? Coloquei aqui somando, e o peso que estava apontado no sentido para baixo, coloquei subtraindo. Tem muita gente que fala assim, por que você fez isso? Porque você já não fez assim, né? Ó, né? Tem muita gente que consegue concluir assim, ó. A normal mais a Fy, as duas forças que estão apontadas para cima, elas têm que ser iguais ao peso, porque daí fica resultante igual a zero. Quer dizer, a soma das forças que apontam para cima tem que ser igual à soma das forças que apontam para baixo. Tanto faz, gente, o que você decidir. Né? Meu objetivo aqui é calcular a Fy, então achei melhor montar assim e vou isolar a Fy. A Fy, ela vai ser, né, vou passar o peso para lá,
o peso trocou o sinal, né? Negativo ficou positivo, e a normal também vai trocar o sinal. Ela é peso menos a normal. O que significa, né, que a Fy é igual a peso. Qual é o peso de um objeto que tem 10 quilos? Toma cuidado, né? O peso de um objeto que tem 10 quilos, peso é mg, né? Peso é mg, então 10 vezes 10. Né? Aqui entra 100 newtons. Tudo bem? Então, aqui entra 100 menos a normal foi dada no próprio problema, a normal vale 40. Isso significa, né, que a nossa Fy, ela vale 60 newtons. Tudo bem? Então agora eu acho que eu estou com o problema bem já resolvido, né? Dá para a gente calcular o que a gente quiser. Olha só por quê? Porque eu tenho esse triângulo, né? O ângulo θ está aqui. Uma das perguntas é essa, qual é o valor do ângulo θ? A outra pergunta é qual é o valor da força F, né? Então eu vou fazer o quê? Olha, dá para calcular o valor da força F? Dá para calcular o valor da força F? Com certeza dá para calcular, né? Se você está percebendo, né? É o triângulo 3, 4, 5 ali ou não? Eu vou falar assim, ó. O F ao quadrado é igual ao Fx ao quadrado mais o Fy ao quadrado, né? Aqui, ó, triângulo retângulo aqui, gente, né? Aqui, ó, triângulo retângulo aqui, né? Tudo bem? A hipotenusa é a F. Então, agora terminando a nossa continha, né? A nossa F ao quadrado, ela vai ser Fx ao quadrado 80 ao quadrado, mais 60 ao quadrado. Na verdade, todo mundo sabe, esse triângulo é muito manjado. A nossa força F vai ficar igual a 100 newtons. Tudo bem? Uma das perguntas, então, está respondida aí. Qual é o ângulo? Ah, o ângulo está fácil, né? Agora que eu já tenho a força F, eu posso calcular o seno, eu posso calcular o cosseno. Então, vou falar assim, ó, seno do ângulo θ. Se você quiser, calcule o cosseno, né? O seno não é o cateto oposto, que é a Fy, né? Pela hipotenusa, F. Então, no meu caso, a Fy não é 60 e a F não acaba de descobrir que ela é 100. Então, eu vou falar assim, ó, seno de θ igual a 0,6. Quem tivesse calculado o cosseno pegaria a Fx e daria 0,8. Então a minha resposta é assim, né? Qual é o valor do ângulo θ? O valor do ângulo θ é tal que o seu seno é 0,6. Se você preferir, né, o valor do ângulo θ é o arco seno, né? Arco seno de 0,6. Certo ou não? Tudo bem? Tudo em ordem? Então tá aí o exercício, né? Tá aí um exercício bacana, já envolvendo decomposição de vetores, que é muito frequente na dinâmica, né? E um exercício bem interessante. Ainda não é um exercício muito difícil, mas já é um exercício bem interessante. Tá bom? Já volto com mais um.